Olá, queridos, a paz do Senhor, sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras, um canal totalmente bíblico e teológico, um canal que tem trazido novidades aqui na literatura cristã, um canal também que tem trazido algumas reflexões bíblicas. Hoje eu quero responder a uma pergunta muito importante, que é a seguinte: Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado? Uma pergunta muito interessante, mas antes de eu responder aqui a pergunta, eu quero pedir a você que inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa aí também o teu like. Fazendo isso, você está ajudando aqui o nosso canal. Olha, a pergunta é interessante e essa pergunta muitas pessoas têm feito ultimamente, e a pergunta que eu já falei aqui é: Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado? É uma pergunta complicada. Alguns acham que sim, defendem que sim, e algumas pessoas tomam como base a história de Caim e Abel, né? Porque havia ali Caim e Abel. Acontece ali o episódio do primeiro homicídio, Caim mata Abel, então fica ali Adão e Eva e Caim. Nós encontramos no capítulo 4 um relato interessante, que quando Caim mata Abel, ele é expulso ali da terra, da presença do Senhor, e ele vai para uma terra chamada de terra de Nod, que também essa palavra significa fuga. Ali na terra de Nod, ele conheceu a sua mulher. E com base nisso, alguns dizem ou alguns indagam quem era a mulher de Caim. Se só tinha Caim, Abel, Caim matou Abel, com quem se casou Caim? Quem era a sua mulher? Ou quem era essa mulher que Caim se casou? E nós observamos que essa mulher não era outra mulher. Porque quando a Bíblia diz que Caim conheceu sua mulher, o verbo que aparece ali em hebraico é iada. E conhecer aqui, na verdade, conhecer não é no sentido de apresentação. Oi, como é seu nome, de onde você vem, para onde você vai, quem é você, de que tribo você é. Não era esse tipo de conhecimento. Não é que Caim foi para a terra de Nod e lá ele conhece essa mulher, ou ele encontra essa mulher lá e casa lá. O verbo conhecer aqui, meus queridos irmãos, é usado como um eufemismo para fazer referência a uma relação sexual ou uma relação íntima. Então, ele já sai com sua mulher lá da presença do Senhor. Então, ele já vai para a terra de Nod, ele já vai com a sua mulher ali para a terra de Nod. Então, e ali ele conhece a sua mulher, ou seja, ele tem um relacionamento íntimo com a sua mulher. E desse relacionamento íntimo com a sua mulher, nasceu um filho. Nós vamos observar que a maioria das vezes que nós vemos esse verbo, iada, aplicado no Antigo Testamento, nós encontramos várias vezes, como por exemplo, Gênesis capítulo 4 e versículo 1, onde o texto diz que Adão conheceu a sua mulher. Então, quando ele conhece a sua mulher, nasce Caim, né? Então, esse conhecer aqui está se tratando de conhecer intimamente ou sexualmente. Então, fica claro aí, o fato de Caim ter conhecido aí a sua mulher não significa que ele conheceu uma mulher que vivia numa terra distante. Ainda que nós venhamos entender que na época de Adão e Eva, no momento em que Caim matou Abel, a terra já era bem populosa, mas usar esse verbo
para dizer que ele passou a conhecer a sua mulher dentro do contexto, dentro do contexto dessa interpretação, isso é um pouco provável aí. Não tem como provar usando aí essa argumentação. O conhecer ali é um conhecimento íntimo, em que do relacionamento deles dois nasce ali um filho, né? Então Adão conheceu sua mulher no sentido de relacionamento íntimo, como nós vimos lá no capítulo 4, versículo 1 de Gênesis. Desse relacionamento nasceu Caim. Mas existe aí uma outra conjectura em torno dessa questão. Se Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado, Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado, existe aí uma conjectura em torno dessa questão, e alguns usam alguns argumentos. Eles tomam como base o livro de Gênesis, do capítulo 6, versículo 2 ao 4, né, onde a Bíblia diz ali que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, viram que elas eram formosas e tomaram para si mulheres, e elas lhe deram filhos. O versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis diz que do fruto desse relacionamento nasceram ali nefilins. E alguns dizem que nefilins, a palavra nefilim, de acordo com algumas interpretações, está ligado diretamente a gigantes. Esses nefilins eram gigantes, conforme aparece no livro de Números, no capítulo 13, versículo 33. Você vai encontrar ali nefilins, onde os espias foram para Canaã, né? Dos 12 espias, 10 espias voltaram alarmados e dizem que a terra é muito boa, mas lá eles viram os filhos de Aнаques, que eram nefilins, e eram gigantes, né? Eles chegaram até dizer que esses homens, eles diante desses homens eram parecidos gafanhotos. Então, os tradutores da Septuaginta, quando traduziu Gênesis capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, 2 e 4, interpretam o Nefilim como sendo gigantes, ou seja, gigantes, e daí popularizou-se o fato de os Nefilins de Gênesis 6, 2 e 4. Existe um livro apócrifo, pseudepígrafo, de Enoque. Esse livro de Enoque, que é um livro apócrifo, né? Um livro apócrifo é aquele que é um livro espúrio, um livro que não foi inspirado, e até por esta razão que a Igreja Católica chama 7 livros, eles chamam 7 livros apócrifos que estão lá na Bíblia deles, de deuterocanônicos, dando a ideia de que não que são canônicos, mas que foram canonizados numa época posterior. Mas na verdade são apócrifos. Este livro de Enoque, ele traz aí uma fala interessante, né? Aqui não quer dizer, então dizer que foi Enoque que escreveu esse livro, na verdade é uma falácia. Não foi Enoque que escreveu esse livro. Esse livro foi produzido no 1º século da era cristã, e ele narra essa história bíblica só com um viés lendário, mitológico, dos titãs da mitologia grega, mostrando que esses nefilins, que eles dão o nome de gigantes, eles tinham 3.000 côvados, né? Esse livro traz essa informação, que esses nefilins, eles tinham mais ou menos 3.000 côvados. Se nós colocarmos um côvado com 40 centímetros, nós teremos um gigante de 1.200 metros. Se nós colocarmos esse côvado de 50 centímetros, esse gigante terá 1.500 metros. E se o côvado for 45 centímetros, nós teremos um gigante de 1.350 metros. Agora, imagine um gigante com essa estatura mantendo relações íntimas com uma mulher de 1,80 m ou com uma mulher de 2 metros. Isso não faz sentido. Então isso é lendário,
isso é mitológico, isso é imaginário, isso é mítico. Não tem como encaixar isso aqui. Então o que é que a gente observa? O que é que eles dizem? Que esses filhos de Deus que entraram, as mulheres, eles não dizem como alguns acreditam que são anjos caídos. Fato este que nós também não acreditamos. Nós também não acreditamos que são anjos caídos. Porque anjos não podem manter relacionamento com seres humanos. Os anjos, eles são de outra espécie, são de outra natureza, são espíritos. E os seres humanos são carnais. Então vamos voltar aqui o nosso foco no nosso tema proposto, né? Alguns não dizem que são anjos, mas dizem que são os filhos que Adão e Eva tiveram no pecado. Alguns acreditam que esses gigantes de Gênesis 6 são os filhos de Adão e Eva que eles tiveram antes do pecado. Aí, vamos entrar aqui no X da questão. Se são filhos de Adão, que eles tiveram antes do pecado, primeiro, onde tem esse texto bíblico que diz que Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado? Existe algum texto bíblico base para isso? É a primeira pergunta, é a primeira questão. Segundo problema, se Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado, esses filhos não sofreram o efeito da queda. Portanto, deveriam estar vivos, porque continuam não suscetíveis à morte, não experimentaram ao pecado. Ou, pelo menos, a Bíblia não diz que eles tiveram esses filhos e, posteriormente, esses filhos cometeram algum pecado, mas não foi o pecado à semelhança de Adão. Aquele pecado que Adão acabou cometendo e levou toda a raça humana à queda, mas só os que descenderam dele depois do pecado é que sofreram esses efeitos do pecado. Isso vai gerar problema. Portanto, nós vemos o seguinte, a resposta a essa pergunta, Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado? A resposta é obviamente que não. Adão e Eva não tiveram filhos antes do pecado. Não tiveram filhos antes de cair, antes da queda. Portanto, nós vemos aqui o seguinte, a resposta a essa pergunta, e eu vou afirmar aqui mais uma vez, Adão e Eva não tiveram filhos antes do pecado. Então vamos voltar à questão. Então com quem se casou Caim? Provavelmente com uma de suas irmãs, uma parente sua. Porque Adão e Eva tiveram, mesmo depois do pecado, muitos filhos, conforme de Gênesis capítulo 5, versículo 4. O texto diz, e foram os dias de Adão, depois que gerou 700, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E aqui está no plural. Gerou filhos e filhas. A tradição diz, você vai encontrar essa informação no manual de Halley. A tradição diz que Adão e Eva tiveram 60 filhos. Isso não é a Bíblia, isso é a tradição. 60 filhos, 33 homens e 27 mulheres. 33 mulheres e 27 homens. Então, Adão teve filhos e filhas. Isso está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 4. Observe uma coisa também, que Gênesis não está escrito na ordem cronológica. Agora vale aqui salientar que os nomes dos homens eram citados, mas o nome das mulheres não. Então é bem possível que eles tivessem, como está escrito no versículo 4, muitas mulheres, até porque era muito interessante que tivesse muito mais mulheres do que homens. Então, como diz aqui no versículo 4, que ele teve filhos e filhas, é provável que tivesse mais filhas. Naquela época não era pecado o relacionamento entre irmãos, entre parentes consanguíneos, até porque tinha de haver esse tipo de relacionamento para que a raça humana pudesse se proliferar, para que houvesse uma multiplicação, porque a ordem expressa de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 28, foi esta, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Agora, como encher a terra se não podia haver relacionamento entre parentes, entre pessoas consanguíneas? Logo, era necessário haver muito mais mulheres para que os homens pudessem gerar filhos. Então, é importante a gente observar isso aqui. Portanto,
fica aí desmontada essa argumentação, até porque não tem fundamentação bíblica dizer que Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado. Se você gostou aí dessa informação, desse vídeo, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Deus abençoe, fica na paz, um forte abraço.